Muito bem, então agora é a hora da gente tratar com mais profundidade a respeito do que foi a cultura no período medieval. Para isso é importante a gente resgatar um pouco o que aconteceu em relação aos aspectos culturais nos últimos anos do Império Romano, um pouco antes da queda de Roma, que foi oficializada em 476, quando os Érulos tomaram a cidade de Roma e oficialmente Roma deixou de existir como um grande império. Lembra que nos últimos anos do Império Romano, o cristianismo primitivo havia se desenvolvido de uma maneira bastante significativa. Em outras palavras, os últimos imperadores não só autorizaram, liberaram o culto cristão, como também tornaram o cristianismo, isso é o Teodósio, o último dos imperadores do Império Romano do Ocidente, tornou o cristianismo a religião oficial do Império. Fato é que depois da queda do Império Romano, o cristianismo continuou se desenvolvendo de uma maneira muito significativa. Em outras palavras, durante a Alta Idade Média, a cultura medieval foi toda ela pautada por essa nova grande instituição que de alguma forma até tomou o lugar, tomou o espaço que antes era ocupado pelo Estado, administrado pelos imperadores. Esse vácuo de poder que foi deixado a partir do momento em que os imperadores desapareceram do contexto europeu, foi muito bem ocupado pela Igreja Católica Apostólica Romana, que de uma religião perseguida e bastante questionada, passou a ser a religião dominante no contexto europeu. A ponto da gente poder dizer que uma sociedade absolutamente teocêntrica se constituiu na Europa da Alta Idade Média. A Igreja Católica, inclusive, ocupa um lugar de destaque na vida social medieval. De uma maneira ou de outra, as pessoas estão absolutamente vinculadas àquilo que a Igreja Católica determina. Os ensinamentos apregoados pelo padre na igreja, lá no rincão do interior, aquilo que ele fala tem um poder enorme sobre as pessoas. É importante resgatar também a ideia de que a igreja exercia as funções civis. Numa realidade onde não existe um Estado forte, organizado, a igreja assume essas funções. Hoje, por exemplo, se você se casar, você pode escolher se casar numa igreja ou noutra igreja ou em nenhuma. Mas se você quiser tornar esse evento algo oficial, você vai ao cartório, registra esse casamento e o Estado brasileiro então passa a ser informado do fato de que você é casado. Na ausência do Estado, quem cumpria essa função? Quem fazia o registro dos casamentos, dos nascimentos, dos óbitos? Tudo isso era a Igreja Católica. Portanto, essas funções civis são todas ocupadas, são todas exercidas pela instituição Igreja. Bem, e dessa maneira a gente pode dizer que essa grande instituição que é a Igreja Católica no contexto medieval é a grande responsável pela manutenção da ordem, da hierarquia, da obediência. As pessoas temem a Deus. As pessoas acreditam na hierarquia celeste. As pessoas esses valores foram incutidos nas pessoas. E, portanto, a profusão dessas ideias é uma maneira de fazer com que as pessoas sigam respeitando a ordem hierárquica estabelecida. Igreja, reis, senhores feudais formam, portanto, a classe dominante, o grupo dominante. Juntos, primeiro e segundo estado, clero e nobreza, respectivamente, não somam nem 3% da população, mas exercem um poder enorme sobre os outros 97%. Esse é um pouco o panorama da cultura medieval. Durante muito tempo, se falou a respeito de como a Idade Média seria a Idade das Trevas. E muito disso se deveu ao fato de que a Igreja exerceu tanto poder do ponto de vista cultural nesse contexto histórico.
Hoje essa ideia é um pouco ultrapassada. Sabe-se que nos conventos, nos mosteiros, boa parte da produção acadêmica e intelectual dos gregos e romanos foram traduzidas por esses monges copistas que passavam os seus dias e dias e anos e anos e anos nessas funções, nessas bibliotecas. Boa parte da cultura, portanto, da antiguidade se preservou graças ao esforço desses monges e que, portanto, desqualifica essa ideia um tanto ultrapassada de que a Idade Média seria a Idade das Trevas.